Afinal de contas, fazer parte de uma rede multiclubes é bom ou não é? Torcedor do Botafogo viveu momentos inesquecíveis na temporada de 2024, vivendo os bônus de fazer parte de uma Eagle Football, rede multiclubes que conta com clubes como o Olympique Lyonnais, o Lyon, que atrai jogadores interessantes para a rede. E o Botafogo se beneficiou disso diretamente, conquistando os 2 títulos mais importantes da temporada na América do Sul. Mas agora é momento de viver o ônus. E o torcedor não está nada satisfeito. Afinal de contas, até quando o Botafogo, o torcedor, viverá esse ônus? O lado ruim, o lado obscuro de fazer parte de uma rede multiclubes sem que haja uma hierarquia entre os clubes. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas depois do seu like. Já deixou o like? Já se inscreveu aqui no Dois Toques? Aqui é a casa do futebol. A gente fala de futebol de uma maneira geral e hoje nós vamos, é claro, dar destaque para não só a derrota do Botafogo no jogo de ontem para o Racing, mas o porquê dessa derrota e das derrotas, já que o Botafogo pode perder em um mês 2 taças. Uma já perdeu no dia 2 de fevereiro. Pode perder no dia 27 de fevereiro a sua 2ª taça em um mês. Um clube que ganhou em poucos dias 2 taças importantes, está perdendo 2 nem tão importantes, mas taças que o Botafogo não tem. E que poderia ter se mobilizado melhor, se preparado melhor para competir minimamente. A gente vai falar sobre isso agora. E eu vou trazer o exemplo do Grupo City. A SAF do Bahia é diferente da SAF Botafogo. Porque a SAF do Bahia é uma SAF em que há uma hierarquia. O Bahia não tem a mesma importância do Manchester City. O New York City não tem a mesma importância do Bahia. Outros grupos espalhados pelo mundo possuem uma hierarquia entre eles. Existem níveis de investimentos que são feitos. Tá? O Bahia faz parte do Grupo City e ele foi muito criticado pela torcida na primeira temporada da SAF. Parecia que o Bahia estava largado, parecia que o Bahia estava jogado. O Bahia não é a prioridade do Grupo City, mas é preciso investir. Estamos falando de um clube de massa, não estamos falando de um Red Bull Bragantino. O Bragantino é um clube de uma cidade, Bragança Paulista, mas sem qualquer apelo dentro do universo de São Paulo, interior. Já teve tradição, já foi vice-campeão disso, daquilo e tal, mas não é um clube que tem uma torcida apaixonada, como, por exemplo, o Guarani, a Ponte Preta e o próprio Bahia, né, que não é de São Paulo, mas é uma SAF. Estou dando exemplo aqui por conta da SAF. Né? Bom, o Bahia, apesar de ter tido reforços muito pontuais, como o Everton Ribeiro, por exemplo, que foi um reforço da janela do ano passado, o Bahia subiu de nível. E com essa subida de nível chegou a Libertadores da América. Mas os investimentos, apesar de serem históricos no Bahia, não chegam nem perto do investimento que o Botafogo faz, por exemplo. Porque na rede Eagle Football, diferente da rede City, não há uma hierarquia direta entre os clubes, nem mesmo o Crystal Palace, que faz parte da rede. Existem os clubes chamados de transição, que é o Molenbeek, da Bélgica, o RWD Molenbeek, e pode ser o Casa Pia, de Portugal. John Textor tem muito interesse na aquisição do Casa Pia, que hoje ocupa a 6ª colocação do Campeonato Português, brigando aí por vaga em campeonato continental, em campeonato europeu. Tirando os clubes de transição, nós temos Lyon e Botafogo, onde a Eagle é majoritária, e o Crystal Palace, onde a Eagle é minoritária e está em processo de venda das suas ações. Então, na verdade, Lyon e Botafogo encabeçam a rede Eagle. No ano passado, nós vimos muitas críticas, pesadas até, de torcedores, até de alguns dirigentes, lá do Lyon, contra o John Textor. Abandono, palavras como abandono, esquecimento, inaceitável,
brincadeira, palhaço. Vocês podem escolher. Tudo isso em faixas expostas ao longo da temporada em jogos do Lyon. Isso porque o Lyon amargava a lanterna do campeonato francês, ganhava às vezes um ou outro jogo, não saía da zona de rebaixamento, até a mudança, a saída de um treinador e a chegada de outro. E aí o Lyon conseguiu uma campanha fantástica, extraordinária, até a chegada à Europa League. Bom, e aí a gente vê o torcedor do Lyon, nesse momento, vivendo o bônus. E o bônus foi a atenção total do acionista majoritário para a resolução de problemas extracampo. O Lyon conseguiu uma Europa League, que é o mínimo que se espera do Lyon, e o Lyon está conseguindo a sua recuperação financeira. Já foi aprovado pelo Comitê Europeu e agora será a aprovação do Comitê Francês. Durante todo esse tempo, dezembro, janeiro, fevereiro, John Textor esteve com 100% das suas atenções voltadas para o Lyon. E aí, do outro lado, vem o torcedor do Botafogo. O Botafogo que ocupou a cabeça do John Textor por 3 anos, 22, 23 e 24, até novembro, início de dezembro. Tá? Foram 3 anos se ocupando de resolver o que parecia impossível. As pendências financeiras do Botafogo, a saúde extracampo do Botafogo. E ele conseguiu. Conseguiu até fazer o que parecia também impossível, de colocar o Botafogo de uma forma muito rápida no rol dos grandes clubes do Brasil mais uma vez. O Botafogo sempre foi um dos grandes clubes do país, mas não disputava os títulos grandes do país. E John Textor conseguiu isso em 3 anos. Agora o torcedor do Botafogo vive o que o torcedor do Lyon viveu também por um tempo, que é o esquecimento provisório, transitório, temporário do seu dono, que foca as suas atenções no outro irmão francês. Nesse momento, depois de viver as alegrias do bônus da rede multiclubes, Luiz Henrique veio para, posteriormente, se transferir para o Lyon, saindo do Betis, que é um clube médio na Espanha, para o Lyon, um clube grande da França. O Thiago Almada, um jogador que só veio para o Botafogo com passaporte garantido para a Europa. Thiago Almada, Luiz Henrique, 2 jogadores que desequilibraram. Com o Thiago Almada, Luiz Henrique e a possibilidade de ter passaporte direto para a Europa, vários jogadores se interessaram em jogar no Botafogo. É o projeto vencedor, é uma equipe com um DNA vencedor, é uma equipe com jogadores de seleção e jogadores que jogaram Copa do Mundo. São várias as razões, salário em dia, salário alto, são muitas razões para o atleta hoje jogar no Botafogo. O Botafogo viveu os melhores momentos da rede Eagle Football. Viveu os bônus de fazer parte de uma rede multiclubes. E agora, 2, 3 meses vivendo o pior lado, o lado obscuro de fazer parte de uma rede multiclubes, a torcida já começa a romper. A torcida já começa a reclamar e desconfiar da temporada. O torcedor já não está tão de mãos dadas assim com a diretoria. Porque nesse momento o Botafogo realmente vive um abandono provisório. Os próprios jogadores do Botafogo, após a partida, confirmaram isso. Incomodados com a falta de treinador, já desesperançosos de que as coisas deem certo para a próxima quinta-feira. Esse é o lado obscuro. A rede multiclubes tem 2 lados. Não vai dar para ser feliz o tempo inteiro. O que salva é que o Botafogo sabe, o torcedor do Botafogo também sabe, que apesar da desconfiança no momento, em alguma hora as atenções de John Textor vão se voltar totalmente para o Botafogo. E vale lembrar, o Botafogo tem um Mundial de Clubes para disputar, o Botafogo tem uma Libertadores para disputar e quer ganhar novamente algum título nacional. O Lyon
tem as mãos atadas. Pode conquistar a Europa League? Pode. O campeonato francês está praticamente perdido. A luta é buscar chegar à Champions. Não sei se vai ter força para conseguir. De certa forma, John Textor, em algum momento, vai precisar olhar para o filho que dá mais orgulho, para o filho que tira nota boa na escola, para o filho que trouxe as verdadeiras alegrias para o grupo Eagle Football. Isso não deve demorar, mas aqui no Brasil, a paciência do torcedor é diferente da paciência em outros lugares. No Botafogo, então, torcedor que ficou 29 anos sem gritar é campeão de um grande título, não quer demorar mais 29. E pelo visto não quer demorar mais nem uma semana. O Botafogo precisa anunciar o técnico. O Botafogo precisa motivar a torcida e os jogadores para a próxima quinta-feira. Ainda dá. 2-0 é um resultado que dá para reverter. Mas é preciso que todos se envolvam. É hora de reviver o bônus da rede multiclubes. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.